Agora, tem gente fazendo uma leitura um pouco mais catastrofista dessas derrotas da Câmara e chamando aí essa composição Lula-Lira de Dilma Cunha. Em conversas reservadas, diz André Sadi aqui na Globo News, o presidente da Câmara acredita que sem mudança no Palácio não tem ajuste. E se o governo for para o embate com ele, não haverá volta. O Centrão defende reforma ministerial para recomeçar o governo do zero. O quanto que isso tem? Isso aqui é uma nota plantada, evidentemente, aí por gente do Centrão. Você enxerga algum tipo de risco nisso, de alguma verdade nisso? Diz aqui a fonte da Sadi que Lula não está fazendo política básica. A gente nesse caos e ele recebendo o Maduro, diz um aliado do presidente na Câmara, citando encontro com o presidente venezuelano. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso tem uma meia-verdade. Eu não vou fugir daqui daquilo que eu sei. Eu conversei com o vice-líder do governo, essa semana, e ele tem reclamado, e é de fato uma questão, e eu vou dizer aqui com todas as letras, né? Não existe alternativa. O Lula tem que entrar na articulação política, mas tem que entrar no momento certo. E ele não tem feito articulação política. Existe um fato que, assim, é muito engraçado. No Democracia da América, o Tocqueville, ele fala a diferença entre os estadunidenses e os franceses, que eu acho que guarda algum paralelo. A gente está mais próximo do estilo francês. Que na França, se você tem um problema, se você tinha um problema na época, né, da aristocracia, você ia conversar com o rei, você procurava uma audiência com o rei. E que nos Estados Unidos, o Tocqueville fala isso. Ele não usa o termo pirulito, mas é o que hoje a gente utiliza como pirulito. Você vai com os cartazes em formato de pirulito, que ele fala cartazes segurados por uma haste, né? Que é aquela ideia do pirulito, que é aquele cartaz de manifestação nos Estados Unidos, que agora se usa muito no Brasil. Sim. Com a sua reivindicação, ocupar o espaço público e fazer o debate público ali, né? Na frente do poder institucional, então na frente da Casa Branca, né? Ou seja, existe uma diferença entre a liturgia da manifestação. No Brasil, a liturgia também está pautada no detentor máximo do poder, especialmente para o parlamentar. E, nesse sentido, o Lula tem que receber. Agora, isso significa ele quebrar aquilo que é também um vínculo que ele tem estabelecido, por exemplo, com as redes sociais. Ele tem feito da vida privada dele, diferente do que ele fazia no passado, parte da legitimação dele. Isso não é porque o Lula quer, isso é porque é uma demanda da sociedade. As pessoas querem, de certa maneira, ver a normalização do político, né? A humanização do político, a normalização no sentido de que é uma pessoa comum. E não é. Não é uma pessoa comum. Se você está tomando a decisão sobre o Estado brasileiro, você não é uma pessoa comum, me desculpa. Naquele momento, sua família, você tem que compreender que você está dentro de uma tarefa, e dentro dessa tarefa, em que pese todos os prejuízos emocionais e afetivos, você tem que dar conta daquela tarefa. Com isso, o que está ocorrendo? O Lula tem feito pouca articulação política aqui. O que está dando tesão para o Lula? Fazer a relação internacional, que ele faz muito bem. Honestamente, somente um idiota, um completo imbecil, não entende o presidente da República Federativa do Brasil receber um dos maiores produtores de petróleo, que é a Venezuela. Quer dizer, assim, além de ser um país vizinho. É claro que eu vejo problemas no regime do Maduro, mas eu vejo muitos problemas também no regime dos Estados Unidos da América. Vamos falar sobre democracia? Então, vamos colocar, é claro, as regras podem ser diferentes, os critérios podem ser diferentes, mas também não dá para dizer que nos Estados Unidos da América você vive o auge da democracia global. É só ver o que foi na época do Trump. Então, no limite, se a gente for entrar no julgamento das outras democracias e dos critérios de soberania, sobra pouca gente, viu? Que, aliás, não sobra ninguém sentado à mesa. Sim. Então, o Lula ele tem que fazer a conversa com quem quer que seja. O Lula é um chefe de Estado. Entre os estados, você não julga as questões domésticas. Perfeito. É um princípio básico, né? Que é curiosamente defendido quando se trata, por exemplo, da maneira como os Estados Unidos agem no Afeganistão.
agiu no Afeganistão, porque perdeu, tomou um pau do Talibã. Ou como os Estados Unidos travou? Travou aqui, não? Não, tá ótimo. Não, estamos te ouvindo bem, a gente está quietinho só. Sim. Como, por exemplo, os Estados Unidos agem em relação aos outros conflitos, agem na Síria. Então, assim, o Lula, na Arábia Saudita, eu vou dizer com todas as letras, o Lula está correto de receber o Maduro. Ele não está recebendo um santo. E não vai nunca receber um santo. Não devia nem dizer isso como católico, mas nem se ele receber o Papa, vai receber um santo. Entendeu? Não tem. Ele vai receber também um chefe de Estado. O Papa também tem interesses. Eu sou católico, gosto do Papa Francisco, discordo da agenda dele, que é uma agenda do Vaticano, em relação à família, a questão das famílias e a questão de gênero. Isso eu vou discordar sempre como católico. Eu me reservo o direito, diante de ser católico, ser cidadão, e eu acho que o Vaticano, infelizmente, a minha religião, ela não tem a capacidade de compreender a questão de gênero e orientação sexual como eu gostaria que ela compreendesse. Não tem a capacidade de compreender o direito das mulheres. Então, como eu gostaria que ela compreendesse. Enfim, mas é a minha religião. No limite, a minha formação foi dada ali. Agora, se até o Papa tem interesse, é meio absurdo achar que o Maduro não vai ter, né, gente? Então, Lula está certo na relação internacional, acho que ele está indo muito bem. Ele, de fato, tem recolocado o Brasil num papel de liderança. Eu vou para o Fórum de Alto Nível, Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já é outro clima. Está todo mundo ansioso de saber qual é a posição do Brasil. O Brasil volta para o cenário internacional, não é mais tratado como pária. Isso é mérito do Lula. Outro presidente não alcançaria isso tão rápido, Kiko. Agora, o Lula está sem tesão de fazer agenda doméstica e vai ter que fazer. E vou dizer para vocês, eu discordo do catastrofismo, tá, Kiko? Tá. Em absoluto, porque o catastrofismo ele é paralisante. Mas vou dizer para vocês com todas as letras. Se o presidente da República não fosse o Lula, e se um presidente de oposição ao Bolsonaro vencesse, não sendo o Lula, dificilmente ele conseguiria concluir o mandato. Então, a gente tem esse governo Lula para estabelecer as forças. A catástrofe só não está estabelecida porque atrás do Lula você tem uma muralha da China de votos. E todo político tem medo disso. Tem medo de enfrentar o Lula. Então, eu acho que a gente tem que ter a compreensão de que o jogo está sendo feito e na agenda internacional, até aqui eu não tenho nada para dizer do Lula. Só coisas positivas. Na agenda doméstica ele vai precisar se dedicar porque ele não tem grandes articuladores políticos e veja, não é só uma questão, não são grandes articuladores políticos no sentido de desempenho. Eu não estou colocando em dúvida aqui o desempenho do Padilha, para dizer de maneira bem clara, ou do Rui Costa. Eu estou dizendo de maneira muito concreta que eles não conseguem ter a força do Lula, o que é óbvio. Não tem. E o mundo é outro. O Brasil não é mais o Brasil de 2003, o Brasil não é mais o Brasil de 2010, ele não é mais o Brasil de 2016. Infelizmente, ele é um Brasil muito pior em termos de espaço para a reconstrução da cidadania e da dignidade no nosso país.